com grande honra que recebemos hoje a doutora Stephanie Dias Vaz, terapeuta da fala, investigadora, autora do instrumento RECON, o primeiro instrumento validado para avaliação de narrativas orais em crianças falantes do português europeu. Com um percurso acadêmico notável e uma tese de doutoramento desenvolvida na Universidade Nova, a doutora Stephanie tem vindo a colmatar uma lacuna profunda na avaliação linguística no contexto nacional. A sua investigação articula uma sólida base teórica com aplicação clínica rigorosa, demonstrando como a narrativa oral pode ser uma janela poderosa para o desenvolvimento, a intervenção e o diagnóstico. Neste episódio do Neurosound Talks, vamos explorar as múltiplas dimensões das narrativas orais, da sua relevância no desenvolvimento linguístico e cognitivo, a sensibilidade dos instrumentos de avaliação e as novas direções de investigação que estão a moldar a prática clínica contemporânea. Bem-vinda, Stephanie, obrigada por teres aceito o nosso convite. Muito obrigada, Roberta. Eu é que agradeço, é uma honra poder partilhar convosco este meu percurso, este meu final, digamos assim, com a realização da minha tese de doutoramento, como disseste, a criação de um instrumento de narrativas orais, que muitos anos demorou a ser feito, portanto foram 6 anos de doutoramento, foi um estudo longo, uma recolha exaustiva. Eu inicialmente posso partilhar convosco que tinha pensado fazer uma recolha de norte a sul do país e ilhas, para ficarmos com dados normativos de todo o nosso país, não é? E as respectivas ilhas, Madeira e Açores, mas com o Covid não foi possível. E eu aqui acabo por às vezes brincar, mas felizmente que não consegui fazer a recolha toda, porque os dados, o tratamento dos mesmos, a transcrição, são trabalhos que demoram muito tempo, não é? E que exigem muito de nós, e a ciência eficaz exige que seja tudo muito padronizado, muito testes padronizados, não é? E paramétricos muito rigorosos, e portanto demora muito tempo. Tenho uma tese de doutoramento robusta, com efetivamente muitos dados de crianças do português europeu, dos 6 aos 12 anos, com 8 zonas do nosso país. Portanto, sim, foram 1000 e muitas transcrições, e foi um contributo positivo para o nosso país e para a nossa ciência, obviamente. Nós só podemos agradecer, Stephanie. Muito obrigada. Muito obrigada. Começo, então, pela primeira pergunta. Então, pronto, e no fundo, tu já começaste a falar da importância, não é, do instrumento. Agora, na perspectiva da narrativa oral, qual é essa importância da narrativa oral para o desenvolvimento linguístico e cognitivo das crianças? E tu me estavas a dizer que é de 6 a 12 anos, então, em idade pré-escolar e escolar. Uhum. Sim, a narrativa oral é uma ferramenta fundamental, não é, do desenvolvimento infantil, e tem impacto em 3 grandes áreas. Portanto, a questão linguística, a questão cognitiva e também depois socioemocional. No plano mais linguístico, se calhar podemos pensar na narrativa como a importância de promover a aquisição e a diversificação, digamos assim, do vocabulário. Ela também ajuda na estimulação do uso funcional da morfossintase, não é? Os tempos verbais, os conectores, todas as estruturas complexas do português, e ainda, a nível aqui linguístico, favorece a organização, não é? Aqui a coerência e a coesão de um discurso. Se pensarmos num plano mais cognitivo, ela vai contribuir para o desenvolvimento do pensamento, não é? De forma sequencial e causal. Ainda ajuda todo num trabalho de memória, numa memória de trabalho, essencial para nós conseguirmos organizar as ideias, e ainda na capacidade de inferenciar e de construir o sentido, não é? Pronto. Tudo isto mexe com o plano cognitivo.
Depois, a nível mais socioemocional, a narrativa também é fundamental porque permite às crianças expressarem as suas experiências, não é? As suas emoções, ajuda em toda a construção da identidade da criança, do perfil desta identidade. E, por fim, ainda facilita a interação e o entendimento para com os outros, não é? As vivências, toda a forma social como a criança consegue partilhar com o outro. Pronto, além disso, a produção de narrativas orais, desde a educação pré-escolar, é sim uma base sólida para o sucesso das tarefas. Sabemos que nas tarefas de literacia, sobretudo depois na idade escolar. Pronto, a investigação cada vez mais tem demonstrado que as crianças com boas competências narrativas depois tendem a ter também melhores desempenhos a nível da leitura, a nível da escrita e também na própria compreensão textual ao longo da escolaridade. Sim, porque, no fundo, a narrativa oral ela permite que a criança organize eventos, articule causas e consequências, desenvolva competências até metacognitivas, que são fundamentais para a aprendizagem. No fundo, a narrativa oral também é uma ponte entre a oralidade, como tu falaste agora por último, e a escrita, não é? E é essencial para o sucesso acadêmico, ela acaba por fazer esta conexão, não é? Cada vez mais, a nível escolar, têm investido, não é? Agora, resta-nos a nós perceber se o investimento que fazem é o adequado ou não, e só a investigação consegue mostrar isso, não é? Ok. Então, de que forma a competência narrativa relaciona-se com outras áreas da linguagem, como o vocabulário, a gramática e a compreensão? Ok, então, a competência narrativa articula-se com todas as dimensões, digamos assim, da linguagem, não é? Por exemplo, ao nível microestrutural, que tem que ver com a gramática em si, ou seja, implica uma gramática bem desenvolvida, com o uso de orações complexas, com conectores, sobretudo causais e temporais, não é? E também o vocabulário diversificado. Portanto, as palavras que elas conseguem produzir, as palavras diferentes numa só produção, por exemplo, ou a repetição até mesmo das palavras, diz-nos muito, não é? Depois também pensar na compreensão narrativa. Esta exige a inferência, o conhecimento do mundo, o acesso lexical, não é? E as crianças precisam de interpretar estas pistas linguísticas, destas pistas extra-linguísticas, para reconstruir os significados globais de uma narrativa. Eu acho que isso é mesmo crucial. Portanto, pensando aqui no vocabulário, na gramática e na compreensão, todas elas, eu não consigo dizer qual é que é mais importante, mas numa competência narrativa, o objetivo é que elas se fundam e que se trabalhe tudo isto. A criança deve ser capaz de construir uma história, não é? De forma clara, coerente e organizada. E, portanto, vamos precisar de tudo isto. Pronto, através da minha investigação, o reconto mostrou-nos muito isto. Por exemplo, crianças com melhor domínio nestas estruturas complexas, depois também obtêm melhores resultados a nível da sua produção e da sua compreensão narrativa. Porque elas acabam por evocar na narrativa o vocabulário, o conhecimento do mundo, vocabulários, às vezes, muito específicos para aquele determinado assunto, que utilize estruturas sintáticas assim, mais complexas e aplique os conhecimentos inferenciais, também nós temos esta vertente, não é? Reforçando o papel transversal dessa competência. Na verdade, vai fundir outros tantos domínios tão importantes, não é? Como tu falaste ainda há pouco. Isso mesmo. Procede? Isso mesmo, sim. Então, uma questão é o que nos dizem os estudos longitudinais sobre a narrativa oral como preditora do sucesso acadêmico? Já falei um bocadinho, não é? Mas os estudos longitudinais cada vez mais revelam que a capacidade narrativa na idade pré-escolar é um preditor muito significativo para este sucesso. Especialmente nas áreas, como eu referi há pouquinho, não é?
da leitura, da escrita e da compreensão textual. Pronto. Muitos estudos demonstram que as crianças que apresentam bom desenvolvimento nas tarefas narrativas tendem depois a conseguir desenvolver competências mais sólidas, quer na linguagem escrita, quer na linguagem oral, ao longo do tempo. Pronto, além disso, as crianças, por exemplo, com dificuldades na construção e na organização de uma narrativa oral, frequentemente depois enfrentam desafios, não é? Relacionados à coerência, à coesão dos seus textos escritos, da sua própria oralidade, e o que pode depois comprometer também o desempenho escolar. E neste sentido, a avaliação da narrativa oral na infância pode ser mesmo uma ferramenta muito valiosa para antecipar todas estas dificuldades. Sobretudo, aquilo que os estudos mostram é na modalidade escrita. Portanto, se elas tiverem uma boa competência oral, depois terão, sim, uma boa competência também a nível da escrita. Então, que desafios emergem na análise de narrativas infantis em contextos bilíngues ou socioculturalmente desfavorecidos? Uma vez que nós, cá em Portugal, temos recebido muitos imigrantes. Qual é a tua perspectiva, Stephanie? Bem, eu acho que a análise das narrativas nas crianças bilíngues ou em contextos mais desfavorecidos, não é? São questões que cada vez mais se tem pensado. Talvez, se calhar, não se tenha investido tanto porque dá muito trabalho, não é? Construir instrumentos que consigam ser finos, minuciosos para avaliar isto é muito difícil. Já existem instrumentos para outras línguas, já existe que trabalhem estas questões mais do bilinguismo. Para o português, que eu saiba, não há muita coisa. Começa a surgir. Existe uma prova que é a MAIN, que começa a tentar comparar as línguas do mundo, e então conseguimos aqui ter alguns resultados que possam correlacionar estas crianças que estão expostas a duas línguas, não é? Ou a mais. No caso das crianças bilíngues, é muito comum que as narrativas sejam menos complexas, pelo menos numa das línguas, sobretudo na língua que é menos usada ou que é menos exposta mesmo a nível de ambiente familiar da criança. E isto não significa que a criança tenha um problema de linguagem. Este é o grande foco, não é? E nas escolas, hoje em dia, nós, terapeutas da fala, muitas das vezes o que acontece é que nos pedem ajuda porque a criança tem um problema de linguagem. E às vezes não é isso. Ela está exposta a tantas línguas, não é? Será que ela efetivamente tem um problema de linguagem? Ou será que ela não desenvolveu essas competências numa determinada língua? Pronto. São mesmo questões que vão sendo levantadas e que têm que ser respondidas, mas que ainda não estão um bocadinho aquém, digamos assim. Relativamente aos contextos mais desfavorecidos, não é? Nós sabemos que a menor exposição às práticas da leitura, ao uso de linguagem mais formal, descontextualizada por dificuldades no desenvolvimento das estruturas narrativas, na organização das histórias, não é? Aquela questão mais macroestrutural, o global, o saber abrir uma narrativa, o desenvolvê-la de forma sequencial e organizada, o conseguir fechar uma narrativa. E fechar uma narrativa não é só dizer e ficaram felizes para sempre. Não é? Tentar percebermos aqui um bocadinho a questão da microestrutura. Portanto, é mesmo muito, muito importante. E as crianças que não estão expostas a estas narrativas, a este uso da leitura, às práticas da leitura em casa, na própria escola, que os miúdos cada vez mais é muito difícil que eles leiam, porque está tudo ali, eles não precisam, não é? Estão expostos a outro tipo de realidades. E nota-se cada vez mais que estes contextos mais desfavorecidos e estes contextos de bilinguismo são um foco muito grande a ter que ser trabalhado. Aproveito, então, esta tua fala para perguntar o seguinte: como pode a narrativa oral ser estimulada e enriquecida em contextos clínicos e educativos desfavorecidos também,
Há programas ou práticas com evidência científica que possa citar, com alguns exemplos, estratégias? Sim, eu uso um programa que se chama Story Grammar Marker, SGM, por exemplo, que utiliza símbolos visuais para ajudar as crianças a compreender a estrutura da história de uma forma clara, de uma forma organizada. E destaca os elementos essenciais da narrativa, não é? As personagens, o cenário, o problema em si, os eventos e depois a resolução. Portanto, esta facilita depois aqui a identificação e a conexão de todas estas componentes. São estudos que advêm de 2011 até aos dias de hoje, portanto, já existe alguma coisa, há alguns programas que podemos usar, mas aquilo que eu digo sempre é que a narrativa oral pode ser estimulada e enriquecida através de práticas muito simples, não é? Com evidência científica sólida, não é? Mas se nós usarmos livros ilustrados, dramatizações, o reconto guiado, que eu também falo na questão do meu instrumento, do reconto, portanto, a importância do reconto de uma história, que já tem ali o modelo que deve ser usado, a modelagem das histórias e ainda o tal ensino explícito dos elementos narrativos, não é? Que se nós chamarmos a atenção para estas questões, se nós trabalharmos, quer seja em contexto clínico, quer seja em contexto educativo, estas coisas, vamos ajudar a criança a ter uma narrativa mais eficaz. Não é? Então, que recomendações faria aos terapeutas da fala e educadores e professores também que desejam integrar a narrativa oral nas suas práticas de avaliação e intervenção? Ok. Então, aqui, o que é que eu posso sugerir? Posso sugerir integrar tarefas de reconto com suporte visual, não é? Porque sabemos que as imagens ou a sequência de imagens apoia toda a estruturação narrativa. Podem também avaliar a narrativa com grelhas específicas, pensando aqui na macroestrutura, na estrutura mais global da história e na microestrutura, na complexidade sintática, o vocabulário, etc., que já falámos aqui um bocadinho, como algumas das que eu desenvolvi também no instrumento, não é? Uma análise mais detalhada e mais sensível ao desenvolvimento linguístico. Recorrer à modelagem e ao apoio explícito para ensinar a organização narrativa. Eu acho que isto é um ponto muito importante. Portanto, uma criança não nasce só por si a saber como é que se organiza uma narrativa. Temos que mostrar exemplos, não é? Claros da história, bem organizada, orientada, passo a passo, para que ela aprenda a estrutura e depois conectando aqui todos os elementos narrativos. Mas posso também sugerir incluir perguntas de compreensão, sobretudo as inferenciais e as críticas, que exigem e reforçam tudo aquilo que falámos a nível cognitivo, não é? A capacidade da criança interpretar, conectar as informações que estão implícitas num texto ou numa história que ouviu e perceber também a lição. É muito importante, não é? E nós nos nossos contos, nas nossas histórias infantis, temos muito isso. Qual é a moral? Qual é a mensagem que esta história te ensinou? Pronto, e é mesmo importante promovermos também isto. Promover práticas de leitura partilhada também, conversas sobre as histórias, mesmo a nível familiar. É muito importante os pais terem tempo ou quererem ter tempo para poder fazer um bocadinho isto com as suas crianças, enriquecendo o seu vocabulário, estas estruturas que falamos. E, acima de tudo, e deixo aqui se calhar uma última sugestão, olhar para a narrativa como uma janela para o funcionamento linguístico global da criança, considerando um indicador valioso para as suas competências de comunicação e as suas competências também cognitivas. Portanto, acho que dei algumas dicas. Sim, muito obrigada por isso. Stephanie, que lacunas ou novas direções de investigação considera prioritárias neste domínio? Bem, apesar dos avanços todos, não é? Continuam a persistir lacunas
e é mesmo importante e fundamental desenvolvermos e validarmos instrumentos específicos para diferentes faixas etárias, não é? E para populações bilíngues, por exemplo, porque é uma realidade que cada vez mais nós nos deparamos, temos muitas crianças bilíngues. Portanto, é mesmo importante pensarmos nisto, investigar o impacto das intervenções narrativas em contextos mais naturais. É importante percebermos junto das escolas, dos ambientes familiares, de que forma que há este compreender da eficácia e da generalização das estratégias que são usadas reais, não é, da comunicação. Depois também estudar o desenvolvimento narrativo nas crianças com outros diagnósticos, não é? Eu, na minha tese e com o meu instrumento, consegui fazer um estudo exploratório que comparei os resultados com perturbações do desenvolvimento da linguagem. Mas é crucial pensarmos, por exemplo, nas perturbações do desenvolvimento da linguagem combinadas com as dificuldades de aprendizagem, porque não é? Caracterizando aqui melhor os perfis clínicos, orientando as intervenções, e, portanto, isso também seria uma mais-valia. E ainda desenvolver modelos de avaliação mais dinâmica e mais formativa, que integrem a avaliação contínua e a intervenção, permitindo aqui um acompanhamento mais personalizado e mais eficaz do progresso, não é, da criança. Olha, depois desta bela explanação, com muita informação útil e de fácil acesso, de fácil compreensão, nós concluímos a nossa entrevista com a doutora Stephanie. E pronto, esta conversa revela-nos que a narrativa oral é muito mais do que um simples exercício de linguagem, é uma janela para a cognição, a emoção, a aprendizagem, um instrumento reconto, marca uma viragem histórica na avaliação linguística em Portugal, oferecendo aos profissionais da fala e da educação uma ferramenta rigorosa, sensível e culturalmente adaptada. Só podemos agradecer a ti, Stephanie, por este contributo e pela essa entrevista tão clara e interessante que nos partilhou e forneceu. Muito obrigada. Eu é que agradeço, de coração. Agradecer o convite, este espaço de partilha, é mesmo um gosto, uma honra poder estar aqui com a Roberta, por quem tenho muito carinho. É sempre um privilégio poder contribuir para aproximar aqui a investigação da prática clínica educativa, especialmente quando falamos de um tema tão central, não é? Como a competência narrativa. Acredito que a narrativa oral não é apenas uma ferramenta linguística, não é de todo, é um espelho do pensamento, da imaginação e das experiências das crianças. Quando nos damos voz e estrutura para contarem as suas histórias, estamos sim a construir as bases para a sua aprendizagem, para a literacia e, acima de tudo, para a sua identidade. Na narrativa, cada palavra conta e cada história constrói um bocadinho do desenvolvimento infantil. Deixo também um convite aos meus colegas terapeutas da fala, educadores, professores, às famílias, integrem a narrativa no cotidiano, na avaliação e na intervenção. Escutem com atenção as histórias das crianças, mesmo aquelas que ainda não sabem como contá-las muito bem, não é? Porque nelas encontramos as pistas, encontramos força, encontramos o caminho para apoiar o seu desenvolvimento. E é com esta mensagem que eu quero acabar esta entrevista, porque acho que diz muito. E agradeço mais uma vez. Obrigada, Roberta. Agora eu dirijo-me, imagina, eu que agradeço. Dirijo-me, então, às pessoas que seguem-nos no canal e digo-vos que, ao integrar ciência, prática clínica e uma paixão pelo desenvolvimento infantil, a Stephanie convida-nos a repensar a escuta, não é? Não apenas do que as crianças dizem, mas também de como o dizem nas histórias,
que constroem, nos mundos que narram e nas ligações que formam com os outros. O futuro da avaliação da linguagem passa por aqui e começa com uma história. Muito obrigada.